Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso devocional da Rio, e é com muita alegria que eu venho repartir com você mais uma vez a palavra de Deus. Eu não sei como está o teu coração nesse momento, não sei quais são as suas preocupações, sua alegria, ansiedades, mas eu posso dizer que Deus, aquele que te criou, aquele que te ama, aquele que tem um plano com a sua vida, Ele conhece o teu coração e suas necessidades. E eu creio no poder da palavra de Deus, dela ser resposta para muitas pessoas, uma só palavra. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe como conduzir, como fazer assentar essa palavra como um orvalho que cai sobre a relva, sobre as plantas todos os dias regando. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você uma parte da palavra que está em Romanos, no capítulo 1, onde Paulo, já de início, na introdução da carta dele, ele traz algo tremendo para nós. Ele fala sobre os improváveis. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Romanos. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando com os romanos. Ele se apresenta, ele diz: sou Paulo, apóstolo de Cristo e tal, e vai falando da salvação, da graça de Deus. E de repente ele fala: e entre esses vocês estão também inclusos, vocês foram chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Então, quem foi chamado? Os romanos. Quem eram os romanos? Gente, era o povo, o império que estava massacrando os judeus. Os romanos foram aqueles que prenderam a Jesus, aqueles que crucificaram Jesus. Claro que houve uma manipulação do povo judeu, enfim, era o plano de Deus que tudo isso acontecesse, para que eu e você fôssemos salvos. Mas o povo que fez tudo isso foram os romanos. E de repente nós vemos Paulo falando para eles assim: olha, eu sou escolhido, eu sirvo a Deus, aqui tem outros que fazem isso também, mas vocês também foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então é algo improvável. Nós estamos acostumados a ver o inimigo pagando, recebendo o seu pagamento, não é verdade? Tipo, fez coisa errada, vai receber, vai ser castigado, vai ser excluído, não quero mais conversa. Mas de repente nós vemos a graça de Deus sendo liberada através da vida de Paulo, ali no caso, na pregação, para os romanos. E ele continua dizendo assim ainda: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então ele reforça aos destinatários, ou os que receberiam essas palavras, essa carta, dizendo: vocês são chamados a pertencer, e ainda de chamados a ser santos. A palavra de Deus, ela muitas vezes ela vai contra. Na verdade, a cruz é loucura para o mundo exatamente por causa disso. O amor de Deus, um Deus que é apaixonado pela humanidade, que dá o seu Filho pela humanidade, Jesus que deixa a sua glória e vem para a terra para viver como um homem sem pecar, por amor à humanidade, por amor ao Pai. Tudo isso é algo muito confuso, as pessoas são egoístas e não sabem como é esse amor, então é difícil até de acreditar. Mas veja, as pessoas que Deus chamou são como eu e como você. Pessoas improváveis, pessoas que o que merecia era a morte, o que merecia era o desprezo, pessoas que não mereciam a graça, não mereciam a salvação. Algo improvável. Só que na palavra de Deus eu até anotei algumas pessoas aqui. Veja só, a samaritana, ela teve vários maridos. Ela era uma mulher abandonada, uma mulher que tinha errado muito na vida, mas Jesus chega até ela, fala da água da vida, a mulher se converte, ela se torna uma grande evangelista. Ela é selecionada, ela é chamada para pertencer a Cristo, ela é chamada para ser santa e ela aceita. Nós vemos Maria Madalena, que era uma mulher endemoniada, possessa por demônios, que vivia jogada na vida, mas de repente quando ela tem um encontro com Jesus, a vida dela toda é transformada e ela segue Jesus até a morte e participa também da sua ressurreição, Pentecoste. Nós vemos o próprio Paulo, que é o escritor dessa carta,
que era um perseguidor dos cristãos, quando tem um encontro com o Senhor, de perseguidor ele passa a ser pregador da palavra. Nós vemos o currículo de Paulo, que por causa do nome de Jesus ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele passou fome, ele sofreu naufrágio, mas era um cara que também não merecia a graça de Deus, porque ele perseguia os cristãos, até levava os cristãos à prisão onde eles eram mortos. Nós vemos então, para fechar aqui, os romanos, que eram os inimigos de Jerusalém, né? Agora a questão toda é, eu e você, onde nós nos encontramos? Porque muitas vezes nós nos achamos tão importantes, muitas vezes nós achamos que somos injustiçados, que nós não temos tudo que nós merecíamos, que nós merecemos mais de Deus, que Deus tem que nos abençoar, que Deus tem que nos livrar, que Deus tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Essa é a questão. Quando Jesus diz assim, se vocês têm que ter orgulho de algo, que seja pelo seu nome estar no livro da vida, ele está dizendo, agradeça a Deus pela graça da salvação, a graça da eternidade. Eu quero que você possa compreender isso. A palavra, gente, ela é verdadeira, ela é real, ela tem que entrar dentro do nosso coração, ela tem que gerar frutos, e o fruto não é uma dependência das bênçãos de Deus. Não é ficar cobrando de Deus, porque o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo, então o Senhor tem que cumprir. Pelo contrário, nós temos que ter um coração agradecido, nós precisamos ter um coração que descansa nas promessas do Senhor, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus com a nossa vida aqui nessa terra, e muitas vezes o nosso olhar está em outra direção, que não é a direção correta, queridos. Nós precisamos nos voltar à raiz, ao Evangelho, à essência, ao primeiro amor, ler, reler os evangelhos, ver o que Jesus fez, qual era o exemplo dele. Nós precisamos ler e reler as cartas onde estão as doutrinas da igreja verdadeira e não ficar correndo atrás de palavras só de motivação, palavras de bênção. Isso é para ser consequência, isso não é para ser o primordial, não é para ser o foco, o centro. O centro é a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo, ela exige morte da nossa carne, renúncia dos nossos prazeres. É isso, querido. E quando nós tivermos esse entendimento, você pode ter certeza que você vai olhar para você e vai pensar, não era provável a minha salvação, a minha aceitação, mas Deus chamou mais um improvável, que sou eu. E eu vou dizer sim, e eu quero pertencer a Cristo, eu pertenço a Cristo, sim, eu quero ser santo, sim, eu sou santo. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Então, meu querido improvável, que Deus abençoe o teu dia, abençoe a tua semana, e que você possa olhar com o olhar de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor, ter misericórdia, amá-las como Cristo te amou, aceitá-las e recebê-la como Cristo te recebeu também. Amém? Deus te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo possa estar ministrando poderosamente o teu coração depois dessa palavra, que ela possa continuar remexendo aí dentro de você. Deus te abençoe e até uma próxima.